Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então hoje daremos continuidade sobre a nossa série sobre nutrição clínica e no episódio anterior falamos sobre subnutrição proteica calórica. Caso não tenha acompanhado, é só botar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. E o tema de hoje é sobre as proteínas de fase aguda. Então nós iremos entender aqui qual é a importância dela durante uma inflamação, né? O que são, qual é a implicação dela numa desnutrição. Então, as proteínas de fase aguda são um grupo de proteína plasmática, então toda vez que a gente fala plasmática, do sangue, que aumentam ou diminuem sua concentração em resposta à inflamação. Então, toda vez que você tem uma inflamação, algum trauma, alguma lesão, por exemplo, você sofreu um acidente, e isso gera uma inflamação no seu corpo. E aí, nesse momento do acidente, você tem uma cascata bioquímica, principalmente uma liberação de proteínas de fase aguda. Tá? Quando você tem um corte profundo, você tem uma liberação de proteína fase aguda. Sabe aquela inflamação que dá ao redor da ferida, uma febre às vezes, dor, enfim. Quem está agindo isso não é só as proteínas de fase aguda, mas principalmente tem a ação delas, tá? Então lembre-se, a proteína de fase aguda ela cai na corrente sanguínea, principalmente ela é fabricada no fígado, e elas ajudam a combater aquela inflamação, aquele trauma, tá bom? Então, as proteínas são sintetizadas principalmente no fígado e desempenham diversas funções no sistema imunológico. Por exemplo, ela contribui na defesa contra o agente patogênico. Então, por exemplo, você se contaminou do Covid, do coronavírus. Existe uma inflamação, existe uma liberação das proteínas da fase aguda. Então, algumas proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, que é o famoso PCR, que todo mundo conhece, e o fator de necrose tumoral alfa, que é o TNF-alfa, ajudam a combater a inflamação. Essas proteínas também ativam o sistema imunológico, então deixam o sistema imunológico mais apto para combater aquilo. Eles ajudam principalmente na cicatrização. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que quando a gente tem uma inflamação, algum trauma, alguma lesão, existe uma liberação de algumas proteínas lá no nosso fígado. E essas proteínas vão tentar combater esse trauma, essa lesão, essa infecção, essa inflamação, seja o que for, tá bom? E a grande pergunta é, essas proteínas que estamos tanto falando, quando elas são liberadas durante a inflamação, ela pode gerar uma desnutrição na pessoa? Então, ela pode emagrecer durante um trauma e liberou essas proteínas, pode ocasionar uma desnutrição, a pessoa pode perder peso por isso? Bom, e é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, para isso, precisamos entender quando temos uma lesão no local, nosso corpo quer combater essa lesão. Por exemplo, quando você tem uma queimadura, séria, né? Então, quando você tem uma queimadura, o seu corpo ele libera essas proteínas, tá? Para justamente combater essa lesão, essa queimadura que você teve. Então, acontece uma reação sistêmica. Então, quando a gente fala sistêmica no corpo todo, né? Para quê? Para que tudo isso promova uma melhora no local da lesão, trauma, queimadura, seja o que for. Então, basicamente, quando você tem uma lesão, é liberada duas substâncias no seu corpo, que chamamos de citocinas, que é a interleucina 1 e o TNF-alfa, elas são liberadas pelos monócitos e macrófagos do sistema imunológico. Então, seu sistema imunológico é ativado e eles liberam essas citocinas. Não é só elas, tá bom? Pelo amor de Deus. E tudo isso ocorre no corpo, em todo o corpo, tá? Ele tem, também é importante dizer que durante um trauma, uma inflamação, uma lesão, existem implicações nutricionais. Então, o seu corpo ele precisa utilizar mais aminoácido para combater aquela determinada situação, lesão, enfim. Então, há uma mobilização da glicose também, há uma mobilização de aminoácido, proteína. Às vezes você cataboliza, você perde músculo, tá? Principalmente numa queimadura. E é importante dizer que também aumenta o gasto energético. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, você se queimou, uma queimadura de alto grau, você vai emagrecendo com aquela queimadura. Por quê? Porque aquela queimadura ela é catabólica, isso quer dizer que ela vai te emagrecendo. É como se você estivesse fazendo exercício, mas você não tá, você só tá queimado, tá? E tudo isso é um problema? Todo esse catabolismo, ele é um problema para o ser humano? Bom, depende. Por exemplo, se toda a resposta sistêmica ocorre rapidamente, por exemplo, furei meu dedo, inflamou ali, ficou uma casquinha e resolveu. Tudo bem, até aí tudo bem. O problema é quando essa inflamação vai se prolongando. Aí sim tem um problema. Podendo ocorrer quadro de hipoglicemias, subnutrição proteica calórica, a pessoa vai emagrecendo. Pode ocorrer edema, a pessoa fica inchada,
queda do sistema imunológico grave e a tendência até de sepsis, tá? Então, novamente, quando você tem uma inflamação, um trauma, quando ele é por pouco tempo, ótimo. Mas quando esse trauma ele fica por muito tempo, por exemplo, a minha avó, ela furou a panturrilha dela num prego, rasgou, e essa inflamação estava meses. Isso é um problema. Isso é um problema. Mas se essa inflamação passasse primeira semana, inflamasse, gerasse uma febre, criasse uma caixinha ali, cicatrizasse bem, ótimo. Mas o problema é que já está 2 meses, né? E isso é um problema, tá bom? Então, tudo isso que acontece nessa pessoa, se a inflamação ela for prolongada, isso pode gerar um processo de hipercatabolismo, tá? Isso mesmo, é um processo de perda de músculo, tá? Então, seu corpo ele vai degradando os seus músculos, pois isso gera mais energia, principalmente para o cérebro e os órgãos. Então, assim, numa fase catabólica, o seu corpo ele pega a proteína, em algumas situações ele inibe a produção de quebra de gordura, então ele vai mais para o músculo. E essa quebra de músculo serve para fonte de energia. Então, o seu corpo, principalmente o fígado, pega essas aminoácidos, essas proteínas do seu músculo e transforma isso em glicose para ir para o cérebro, para ir para os órgãos, tá? Por isso a importância, o seu corpo ele faz todo esse processo, tá bom? E como uma inflamação pode gerar uma subnutrição, né? Como uma inflamação ela pode fazer a pessoa emagrecer? Uma desnutrição. Bom, simples. O mecanismo que ocorre, eu falei anteriormente, né, que é um hipercatabolismo, mas existe outros mecanismos. Por exemplo, o mecanismo que ocorre alguns mecanismos que ocorrem durante a inflamação, por exemplo, liberação de citocinas, que eu falei anteriormente, que é o TNF-alfa, ele faz com que a pessoa perca o apetite. Então, a pessoa não tem apetite. Então, tem literatura dizendo que o apetite ele pode ser inibido de 60% a 100%. Então, a pessoa não quer comer nada. Mas, claro que também há uma liberação de leptina, também é importante dizer, que faz a pessoa também não ter fome. Isso é muito comum, né? As pessoas estão doentes, elas não sentem fome. E isso é uma resposta evolutiva, tá? É como se o seu corpo ele tinha que dar descanso para combater aquele patógeno, tá bom? Também temos outro mecanismo que faz a pessoa entrar numa subnutrição, que é, por exemplo, a pessoa dorme mais, então ela fica mais sonolenta. Principalmente, especula-se aí que principalmente por uma liberação de uma citocina chamada interleucina C8, tá? E essa interleucina faz com que, é uma especulação, tá? Faz com que a gente durma mais. E por que isso acontece? Bom, se a gente dorme mais, a gente diminui o gasto energético, a gente anda menos, a gente faz menos atividade, né? Então, a gente não limpa a casa, então a gente fica mais no cantinho ali, tá? Fazendo assim com que o corpo se recupere mais rápido, tá? Talvez aí está a resposta aí para que quando a gente fica doente, nossos avós falam, repouse, né? Fica ali no cantinho, o médico sempre fala para se repousar, né? Para não fazer esforço. Talvez aí a sonolência entra nesse caso. E durante uma inflamação também, temos febre, tá? Lembrando, quando a gente fala de inflamação, a gente está falando dessa liberação dessas proteínas de fase aguda. A gente também tem febre, e sabemos que a febre aumenta o gasto energético. E isso pode acarretar o consumo de gordura e de músculo também. Então, isso pode gerar uma subnutrição, uma desnutrição. Então, quando o paciente está hospitalizado, o nutricionista vai lá e se ele vê que ele está com febre, ele aumenta a comida daquela pessoa. Mas aí, novamente, essa pessoa está com febre, está doente, às vezes não sente fome. Mas ela precisa consumir, tá? Mais alimento, porque ela entra num estado de catabolismo. E durante uma inflamação, podemos ter um quadro de hiperglicemia. Isso mesmo, seu fígado faz processos de glicogenólise, gliconeogênese, ele libera mais insulina na corrente sanguínea, tá? Através de vários hormônios. Então, por exemplo, o cortisol, que a gente sabe que o cortisol em excesso é catabólico. Então, é como se esse hormônio fosse lá no seu fígado e liberasse mais glicose no sangue. O que mais? É também uma liberação de hormônios também, outros hormônios catabólicos, por exemplo, o glucagon, tá? Mas principalmente o cortisol. E lembrando, tudo isso faz uma febre, faz você catabolizar mais, a inibição do apetite faz você catabolizar mais porque você não come, né? Veja que você não come, e logo você cataboliza, você emagrece mais. E qual é o problema de tudo isso? Qual é o problema de eu ficar doente, o problema da liberação dessas proteínas de fase aguda? E qual é o problema de tudo isso? Bom, o problema é a subnutrição, a desnutrição. Né? Então, a gente sabe que uma pessoa desnutrida afeta o crescimento e o desenvolvimento físico e mental.
a capacidade de reprodução, aumenta o risco de morte, maior tempo de hospitalização, diminuição do sistema imunológico, maior risco de infecção, problemas de cicatrização, o que mais? Pode até ter problema de coração também. O problema maior, claro, além da morte, que é um problema dos maiores, acredito eu, é o comprometimento do sistema imune, pois sabemos que isso tudo pode acarretar em outras doenças. Então, a pessoa, quando o sistema imunológico dela cai, a gente sabe que, onde chamamos de doença oportunista, porque vem outras doenças, atacam essa pessoa, e às vezes a pessoa morreu daquela outra doença porque o sistema imunológico dela está tão baixo, imunodepressão, que não deu conta, né? Por exemplo, uma pneumonia, né? Então, por isso, a importância de a gente combater a subnutrição quando a pessoa está no estado de inflamação, tá bom? Então é isso. Terminamos mais um episódio da série Nutrição Clínica. Espero que você tenha compreendido sobre o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Meu muito obrigado e até a próxima.